Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Liz, sou psicóloga. Estou aguardando um pouquinho para esperar o pessoal entrar, esperar a Giovana também. E daqui a pouquinho a gente começa a nossa live sobre empreendedorismo materno, junto com a Unitá, em nome da Unitá. Deixa eu ver se a Giovana já conseguiu ver a gente aqui. Oi, Liz. Oi, Giovana, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bom dia. Bom dia. É um prazer te conhecer. Não ao vivo e a cores, mas virtualmente, como tem sido os nossos encontros, né? Com certeza. Quem sabe daqui a pouco, né? Passando um pouco mais essa pandemia, a gente já consegue se encontrar. Já dei ideia já na live passada para a Carmela. Vamos fazer um bem bolado com todas as empreendedoras e todas as mães que participam do movimento, né, do portal do Universo Materno, que participam e conhecem a Unitá. Vai ser um movimento bem lindo e bem especial para todas nós, né? Com certeza, até porque eu não conheço a Unitá pessoalmente ainda, não conheço a Carmela, ainda preciso conhecer as meninas lá pessoalmente também. Legal, acho que vai ser uma oportunidade ótima. Tem muitas mães que estão dentro mesmo do próprio portal e que ainda não se conhecem pessoalmente. Eu também conheço muitas pessoas, mas, gente, a Unitá é um espaço maravilhoso, que dá para fazer tanta coisa. Sou apaixonada por aquele lugar. Já fiz tanta coisa lá e da saudade da gente estar dentro de um espaço físico, com, né, pessoas à nossa volta, colhendo, trabalhando. É bem gostoso, mas acho que daqui a pouquinho a gente já consegue estar presencialmente de novo e já conseguir se conhecer. E a gente já sente a energia do espaço, né? Mesmo no modo online, assim, eu não sei, mas a energia das meninas são muito bom. É muito bom estar presente na rede, quando a gente tem as reuniões ali entre as empreendedoras, né? Algo que realmente contagia mesmo no virtual, que era uma preocupação que a gente tinha no início, né? Como que a gente vai manter esse calor humano no online, e a gente percebe que é possível, né? Óbvio que pessoalmente é muito mais, mas se a gente já sente isso mesmo na distância, pensa no pessoalmente como você, né, teve essa vivência antes mesmo da pandemia. Exatamente. A pandemia trouxe para a gente é, muitos reveres, assim, né? A gente teve que rever muita coisa, transicionar muita coisa, e essa ideia da Carmela, da Bruna, de idealizar esse movimento todo do portal Universo Materno, na verdade, assim, foi uma grande iniciativa e foi um grande empurrão para todas aquelas mães também que falavam, vai agora, como é que a gente vai fazer, como que eu continuo meu trabalho, e aí veio essa rede de apoio, né? A gente sempre fala tanto nesse universo materno de rede de apoio. Então veio a Unitá, veio a Carmela, veio a Bruna com todas as ideias e sempre muito disponíveis para nós, assim. Então, tanto eu, né, gente, para quem está entrando agora também, tanto eu como a Giovana, a gente faz parte do portal do Universo Materno, que está relacionado também à Unitá. Fica um convite para a hora que a gente pudesse reunir também presencialmente para a gente poder falar, né? Se conhecendo, mais ainda, sentindo toda essa energia, fixando mais coisas, né? Boas para a gente. Então eu vou me apresentar, né? Meu nome é Liz, eu sou psicóloga, eu trabalho hoje muito mais com atendimento adulto, trabalho com abordagem da corporal e com o MDR.
Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem no Instagram, tem na minha live do empreendedorismo também, que está lá no portal, tem um acesso lá no portal e está gravado no Instagram da Elo, da Que Querer Bebê, que também foi uma linda e super me acolheu na live passada. Hoje eu estou aqui com a Giovana, ela é coach e ela também trabalha com mães, né? Coach de mães. Mas, melhor do que eu te apresentar, Giovana, você também pode já falar aí de como foi esse teu processo. A gente conversou ali nos bastidores, você falou que já trabalhou bastante em RH, mas você teve um outro processo para entrar nesse mundo de mentoria, do coaching mesmo. Como é que foi isso? Então, primeiro agradecer a Unitá, a Bruna, a Carmela, a Alice, que está me acolhendo aqui também, né, nessa live hoje, porque realmente acho que esse apoio, essa rede colaborativa de mães sempre foi fundamental para mim, até mesmo no momento ali da minha gestação, que eu tive meu bebê, eu tenho um filho de 2 anos, o Luca, e sempre gostei de estar muito envolvida nesse universo. Tanto que quando eu engravidei, assim, mergulhei de cabeça nesse universo, queria entender um pouco mais sobre algumas coisas novas que tinham surgido na maternidade, mãe de primeira viagem, então eu queria estar mais presente e realmente mergulhei de cabeça nos 9 meses de gestação e depois que o Luca nasceu, também participava de um grupo que nós éramos em 40 mães de bebês que nasceram em maio. Então era muito bacana essa troca, porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente acha assim, isso que está acontecendo com meu filho acontece só comigo. Nossa, é só meu filho que é assim. E quando a gente faz essa troca, a gente percebe que não, né? Que bebês choram, que bebês têm necessidades, que existe esterogestação. E a gente consegue acolher aquilo com muito mais tranquilidade, entendendo que tudo que está acontecendo é dentro de uma normalidade. Então, tudo começou assim, eu participando de alguns grupos, mergulhando de cabeça, porque realmente o meu filho, o Luca, foi muito planejado pela nossa família. E eu fiquei 6 meses em licença maternidade. Quando eu voltei da minha licença maternidade, que eu estava preparando para voltar, começaram os primeiros perrengues. Como que eu ia me desvincular de um bebê tão pequeno? Eu viajava a trabalho, sempre trabalhei na área de recursos humanos, viajava a trabalho, ficava semana fora, e eu sabia que isso ia voltar a acontecer, né? Logo que eu voltasse da licença maternidade. Então aquilo começou a me incomodar demais. Como que eu vou viajar? Eu amamentava no peito, ainda ele já estava nas papinhas, mas eu amamentava ele no peito. E aquilo começou a me incomodar. Como que eu ia sair tão cedo de casa, chegar tão tarde em casa? Então, até cheguei a voltar da licença maternidade, mas era aquela correria. Na hora do almoço, saía para ir amamentar o Luca na casa da minha sogra, voltava e estava ficando muito corrido. E eu cada vez mais triste com tudo isso. E a gente sabe que existe até um julgamento, né? Poxa, você vai largar teu trabalho para ficar com teu filho? Nossa, mas você tem um bom cargo, trabalha numa empresa boa, né? Como que você está pensando em sair do trabalho? E era realmente esse meu desejo. Não sei até quando que eu vou aguentar. E eu falo que as coisas acontecem do jeito que deveriam acontecer. Porque 1 mês e meio depois que eu voltei, já existiam alguns temas que diziam que a empresa ia ser transferida para Santa Catarina. E eu vi uma super oportunidade de me desvincular da empresa, de portas abertas, porque eu sabia que eu não ia, né, sair de Curitiba e ir para Santa Catarina, considerando que meu marido tinha trabalho aqui também, e que eu não tinha interesse de ir para lá. Então foi tudo muito amigável, tudo muito amistoso essa minha saída. Então, hoje, com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com mentoria de carreira. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais como que tudo isso aconteceu. Com coach de carreira também. E também trabalho numa empresa de recolocação profissional, trabalhando com profissionais, né, em recolocação como Job Hunter. E nesse processo eu fui me descobrindo em várias outras frentes, considerando que eu tinha toda essa minha vivência de RH, que eu não precisava fazer só uma coisa, trabalhar só para uma empresa, né? Eu podia trabalhar para uma empresa, poderia agregar em outra, poderia somar em outra, poderia trabalhar para a minha própria empresa.
Então, hoje eu tenho alguns clientes aí também de consultoria empresarial, também trabalho com recrutamento e seleção. Então, sou multipotencial, né? Dentro daquela minha vivência dentro de RH, eu consegui trazer várias frentes aí para eu conseguir fazer a gestão do meu tempo, ter um pouco mais de flexibilidade, poder estar mais presente com a minha família, estar presente com meu filho, ter mais qualidade, que era algo que no final das contas, o meu voltar a trabalhar estava muito associado com os meus valores, que já não estavam mais tão alinhados, era essa questão de não ter flexibilidade de horário, de não ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Então, hoje, por mais que eu faça muitas coisas, né, acaba que eu faço a gestão do meu tempo e isso me dá uma certa tranquilidade que no meio do dia eu consigo dar um beijinho no meu filho, ou consigo, às vezes, estender um pouquinho mais num dia e começar a trabalhar um pouquinho mais tarde. Isso que, para mim, foi importante, e isso é importante também para as mães que estão voltando de licença maternidade também repensar, né? Porque, às vezes, não é toda empresa que vai ser daquela forma, e o trauma não é com a empresa, e sim com o processo, né? Aquilo que às vezes está em desarmonia com aquilo que a gente deseja. Escuto muitas mães dizendo assim, porque eu era muito workaholic, né? Trabalhava muitas horas, e eu era uma dessas, que trabalhava muitas horas. Mas até que ponto trabalhar até muitas horas era algo que realmente me fazia bem? Porque eu vivia estressada, vivia cansada, não tinha muito tempo para outras coisas, não tinha muito tempo para estudar. E hoje, com toda essa minha correria que às vezes acontece, um dia ou outro, um dia mais, um dia menos, eu tenho oportunidade de estudar, eu consigo, numa manhã, fazer uma live aqui com a Unitá, né? Então, eu me sinto muito mais feliz e conectada ao mesmo tempo com o meu modo de ser, e a maternidade que me proporcionou tudo isso, que eram coisas que eu não enxergava antes, que foi só com a maternidade que realmente eu tive coragem de olhar para a minha história, olhar com o acolhimento, né, com muito autoconhecimento e falar, não, Giovana, aquela vida que você tinha, ela não é mais a mesma e nem era tão bom assim, né, quanto você imaginava que era naquele momento, mas que agora, como eu posso ressignificar isso para que o meu filho seja uma fonte de inspiração e que não seja uma fonte de limitação, como muitos empregadores ainda veem, né? Eu vejo muitas mães reclamando, né, que às vezes a empresa dificulta porque a pessoa é mãe, ou na entrevista invade um pouco mais a privacidade para tentar entender com quem que vai deixar os filhos, se tem filho, se não tem filho, se já deseja engravidar nos próximos anos. Então, desde esse momento, já consegui fazer uma análise. Será que realmente essa empresa é para mim? Será que eu quero tanto trabalhar nessa empresa, mas será que ela vai respeitar esse meu jeito de ser? Que ter filhos não é um problema, e sim é uma soma, né? O filho vem para somar, a família vem para somar. Então, ela não pode ser algo que nos limite. E, na verdade, o meu maternar me empoderou para tomar decisões que, talvez, sem que eu tivesse o Luca, eu não sei se eu teria a mesma coragem que eu tenho hoje. Entendi. Então, assim, né, Gi, todo esse teu processo aí de gestar, junto com a gestação veio esse autoconhecimento também, onde você também conseguia olhar de alguma forma para as tuas potencialidades, para as tuas limitações, e isso refletiu diretamente no teu trabalho, na carga horária, em como você olhava mesmo para o teu trabalho, não só nessa questão, eu sou workaholic, eu trabalho, e daí não tenho tempo para mais nada, de repente vem um bebê e agora o que eu faço? Mas do jeito que você falou, foi um processo tão doce assim, não que você não tenha vivido outras coisas, porque a maternidade traz esse turbilhão, né, pra gente, mas dentro desse processo de autoconhecimento foi onde tudo começou para você, no sentido de virar a chave mesmo, né? Sim. Virou a chave, eu consegui perceber as minhas limitações, não só corporais, emocionais, mas o que vem de fora também, né? O quanto o que está lá fora me afeta e pode afetar essa nova vida que está por vir, né? Junto. Exatamente. E aí foi onde você deu o salto no teu trabalho, na verdade, e redescobriu novas possibilidades, né?
Sim, porque até eu costumo comentar assim nas lives que eu nunca tive o desejo de empreender. Essa não era a minha primeira opção. Eu achava que eu não tinha esse perfil. E só com o tempo que você vai sentindo, você fala, não, mas nas empresas eu sempre era mais assim, né? Sempre fui muito de dar opinião, sempre queria estar mais envolvida na estratégia, sempre me envolvi em coisas que, de uma forma mais sistêmica, que além da minha área. Então, o que aconteceu numa fase inicial? Eu tentei voltar para o mercado de trabalho um pouco depois, quando eu achava que já estava mais preparada, mas cada vez que eu ia para entrevista, Liz, era incrível, não dava certo, porque acho que eu já ia com uma energia de que eu não queria. O que ia adiantar? Eu entrar numa empresa, eu já sabia que, de novo, eu tinha, a maioria das vagas que tinham eram vagas com viagens. A maioria das vagas já me perguntavam assim, o recrutador perguntava para mim, você tem condições de ficar até trabalhar muitas horas? Porque ó, a gente está com uma demanda enorme aqui de trabalho. E daí é óbvio que não dava certo. Eu ia para a entrevista já com uma energia de que não quero que dê certo. Só que ao mesmo tempo aquilo me frustrava. Eu não queria que desse certo, mas ficava triste com as negativas, né? E daí aos poucos eu fui pensando, daí passei também por um processo também de mentoria, de autoconhecimento. E essa profissional falou assim, tá, Giovana, se você tá lutando tanto a favor disso e tá dando tão errado, será que você não está lutando pela coisa errada? Você está lutando por uma coisa que não é sua? Você já parou para pensar nas coisas que você fez nesse último ano, as pessoas que te procuram? Já parou para pensar as coisas que você gosta, as coisas que você se identifica? E daí foi a hora que eu falei, nossa, mas eu sei fazer currículo muito bem. Eu sei fazer LinkedIn muito bem, porque toda hora me chamam para uma entrevista e não dá certo na entrevista porque eu não tô afim de trabalhar, a energia não bate, mas eu tô chegando até a fase de entrevista. Eu falei, nossa, mas eu trabalhei tanto tempo com RH, né? Trabalhei sempre muito envolvida com a área de desenvolvimento, criei alguns processos de recrutamento e seleção também dentro da empresa. Falei, tá aí, vou começar a fazer mentoria, ajudar as pessoas na construção de currículo, de LinkedIn, ajudar elas na entrevista. E aos poucos, eu comecei, num primeiro momento eu não sabia que o meu foco seria mães, porque eu ainda estava naquela fase de experimentação, né? As coisas iam acontecendo, os clientes iam surgindo, e eu ia atendendo todo mundo, muito meio sem foco, assim, né? Porque, na verdade, para mim, tudo era experiência. Eu queria sentir para saber o passo além que eu poderia dar em seguida. E daí, nessa, veio um colega e falou, olha, eu tô precisando de alguém aqui para fechar umas vagas para mim aqui de recrutamento e seleção. Você pode me ajudar com essas vagas? Fui ajudando ele com recrutamento e seleção. E, de repente, quando eu vi aquele grupo de mães, que eu tinha ali 40 mães do meu grupo, que eram os bebês que nasceram em maio, as mães começaram também a se conectar, tanto que um pouco antes da pandemia a gente fez um evento presencial para trabalhar metas. Então, tudo foi fazendo mais sentido. Legal. E à medida que foi fazendo mais sentido, falei, não, agora é a hora de eu parar e pensar o que eu quero, né? Só que minha cabeça estava 1 milhão, porque eu fazia 1000 cursos também, fiz várias certificações, porque eu sou bem estudiosa, gosto muito de estudar, e comecei a fazer um monte de curso, comecei a me conectar com várias pessoas, e até que chegou um momento busca, que eu falei, né? Na busca, e daí mais uma sacada. Busca de se encontrar, né? Exatamente, às vezes a gente tá tão agitado ali, tentando resolver alguma coisa, encontrar o caminho, que a gente não para ver coisas que às vezes estão na nossa frente e a gente não identifica. Então foi aí também que entrou a meditação na minha vida, que eram os momentos de pausa que eu tinha para aliviar um pouco minha mente, que sempre foi muito barulhenta, eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. E daí eu falei, não, agora tá na hora de eu começar a silenciar para eu tentar ouvir o que meu coração tá dizendo e o que tá acontecendo à minha volta, que eu posso me conectar mais com um segmento só, porque eu tô atendendo tudo, todo mundo, de todas as formas. Então agora é a hora de eu parar e reestruturar. Então eu lembro que eu comecei a meditação, acho que 1 mês, assim, daí eu lembro que eu fui para a praia no final de semana. Foi o dia que eu consegui me concentrar mais na meditação, e nesse dia veio esse projeto tão lindo que foi algo que falou assim, não, você está se conectando com mulheres, está se conectando com
com pessoas ali que passaram por todo esse processo, por essa dor, né, de voltar da licença maternidade. Você, naquele momento, não teve a quem recorrer, teve que passar por todo esse processo sozinha, até descobrir teu caminho. Teve que utilizar suas próprias estratégias, metodologias e ferramentas para isso. Então, tá aí. Você tem que trabalhar com maternidade e carreira. E aí eu comecei a rabiscar o nome do projeto, como que se chamaria. E nessa de rabiscar, no mesmo dia saiu o nome Mentora. Eu já pensei em cores que me conectavam. Eu lembro que foi numa segunda-feira, Liz. Na sexta-feira, a minha amiga, que também era do grupo de mães, já tinha logo pronto e já estava colocando o projeto no ar, assim. Então, parece que foi rápido, né? De segunda até sexta já estava tudo no ar, mas foi todo o processo que aconteceu antes disso, de um ano, de eu fazer vários atendimentos até chegar nesse denominador, que era algo que eu gostava muito, me conectei. E a meditação veio muito, assim, para fechar com chave de ouro e fazer eu realmente parar um pouquinho e falar, não, olhe para tudo isso e agora pense por que caminho que você vai seguir, né? Estrutura. Então foi muito bacana. Exatamente. Né? Para estruturar. E nesse tempo, né? Enquanto você estava nessa questão assim de eu vou fazer uma entrevista, mas a minha energia não bate lá com a energia da empresa, já não era aquilo que você queria, mas você ainda também não tinha assumido isso para você, né? No sentido de, não, eu realmente preciso fazer outra coisa. E aí você foi buscar conhecimento, que você fez cursos. Como você administrou tudo isso com essa questão da maternidade? Porque não era só o mundo empresarial, não era só esse mundo corporativo que era novo para você, no sentido de você entender também como que você estava funcionando, com um bebê para cuidar, você falou que você estava amamentando durante esse período também. Como foi para você administrar tudo isso, né? Uma nova carreira, uma possibilidade nova de trabalho, de administração de tempo, de dinheiro e tudo mais, mas o nenê que estava junto com... Porque o teu filho é nenê ainda, ele tem 2 anos, Sim, né? Tem 2 anos. Então, e administrar essa coisa da maternidade, que também é um outro trabalho que exige muito da gente, né? Tem a atenção, por mais que se tenha uma rede de apoio, a mãe ainda é a base, né? Da construção ali daquele bebê e tudo mais. Então, o que eu falo, que as coisas vão se encaixando de um jeito. Tem uma frase que para mim faz muito sentido, assim, que é aos poucos que o escuro se torna claro. Então, o que aconteceu? Com 6 meses eu voltei da licença, com 7 saí da empresa. Quando chegou ali em fevereiro, o Luca estava cadastrado na escolinha do trabalho do meu marido. E eles chamaram ele para ir para a escola. E naquele dia foi um outro chororô, né? Porque eu falei, nossa, saí do trabalho para ficar com o Luca e agora o Luca vai para a escola? Como assim, né? Como assim, né? Como que agora ele vai para a escola e eu vou ficar em casa o dia inteiro sem meu filho? E daí acabou que teve toda a fase da adaptação, e foi bacana, porque eu consegui passar por essa fase com ele, consegui ficar os dias que tinha que ficar lá na escola, né, esperando para ele conseguir ir para aula e ficar bem na escola, e ele se adaptou super rápido, se adaptou super bem. Então, com 9 meses, ele começou a ir para a escola em meio período, e esse meio período, às vezes, eu ficava num coworking ali perto da escola dele, pensando nos projetos e como que eu ia fazer para construir tudo. E a escola dele começa no período da tarde, então eu tinha a manhã inteira para ficar com ele. Então, às vezes, eu ficava com ele a manhã inteira, buscava ele mais cedo da escola, para a gente ficar mais um tempinho junto, e quando eu ia para esses cursos que ainda eram presenciais, eu ia com a cabeça tranquila, porque sabia que já tinha passado a manhã com ele, tinha buscado ele na escola. Então, aos poucos, eu fui administrando isso de que, não, a gente não vai estar junto todo o tempo todo, mas que aqueles momentos que eu estiver com ele realmente são momentos de qualidade. Momentos que a gente vai sentar, que a gente vai brincar, na hora da janta a gente vai sentar, eu, meu marido e ele
na mesa para a gente poder jantar e compartilhar juntos. Então, isso tudo foi me acalmando e me deixando mais tranquila. Durante a pandemia, isso foi mais tenso, né? Porque, na verdade, assim, foi a família inteira em casa. Aí, por mais que o Luca não tenha homeschooling ainda, ele tinha umas tarefinhas da escola. Então, tinha dias que dava para fazer, tinha dias que não dava. Mas o bom também é que eu sempre tive uma rede de apoio. Então, tenho meus pais que moram aqui, minha sogra também. Então, quando eles diziam assim, você quer que o Luca fique aqui mais que depressa, né? Eu realmente pedi ajuda, porque isso também às vezes é um limitador nosso, a gente quer dar conta de tudo. E às vezes uma vizinha oferece para nós, deixa que eu fico com teu filho algumas horinhas para você fazer as tuas coisas, e parece que a gente às vezes não se permite essa ajuda, né? Então com o tempo eu fui percebendo assim, que aquelas pessoas que realmente se ofereciam para ajudar, e principalmente aqui no momento da pandemia, eu realmente aceitei, porque eu sabia que essas pessoas ofereciam de coração, e eu sabia o quanto era bom para o Luca também interagir com essas pessoas ali, claro que com todo o cuidado, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande com a pandemia, mas com aquelas pessoas que a gente sabia que estavam se cuidando, que não estavam saindo, eram essas pessoas que acabavam me ajudando e deixando esses dias mais leves. Mas eu confesso para você que foram dias que foram mais leves, mas foram dias muito tensos também. Né? Nem sempre a gente consegue ficar super centrada, super equilibrada. Eu tive altos e baixos aí, assim como qualquer mãe aqui. Imagino que algumas, né, passaram por esses momentos. Então, para mim também não foi diferente. Até porque durante a pandemia, eu consegui esse emprego novo daí na consultoria que eu trabalho hoje, né? Então, lá eu tenho uma flexibilidade de horário, mas eu cumpro uma carga horária de 8 horas. E acabou que eu conheci essa consultoria. É uma empresa que eu me conecto super, porque é uma empresa que realmente respeita o maternar, que me dá autonomia, me dá flexibilidade de horários. Então, o meu problema nunca foi voltar a trabalhar para uma empresa, e sim, o meu problema eram essas limitações que vinham muito em desacordo, né, com aquilo que eu acreditava. Então, hoje, mesmo trabalhando para uma empresa e fazendo as minhas outras coisas, com certeza eu sou muito mais feliz, mesmo com pandemia, com tudo. Acho que sou muito mais realizada do que se eu estivesse trabalhando no mundo corporativo, de empresa, de realmente ter que ir para a empresa, cumprir carga horária, né? Não digo nunca, né, Liz? Porque a gente nunca pode dizer nunca. A vida da gente vai mudando, as crianças vão crescendo, e talvez pode ser que daqui a pouco, né, isso mude também para mim, mas hoje eu tô super feliz, assim, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas. Entendi. As demandas mudam, né? Eu tô te ouvindo falar, assim, as demandas mudam muito, assim, não só com relação à fase das crianças, mas com relação ao nosso próprio trabalho, né? Ao nosso olhar e reolhar o nosso trabalho, né? Então, acho que a pandemia trouxe isso muito pra gente, que é mãe também, que é mãe e que trabalha fora, né? Que tem independente se é o meu trabalho enquanto eu empreendedora ou se eu estou prestando serviço para outras pessoas. A pandemia veio e mexeu muito com isso, né? Desestruturou muito a parte emocional, porque de repente você fala, nossa, e agora? Eu estou acostumada lá com meu filho, de repente, né? Meio período lá na escola, e agora ele está o dia todo em casa, então eu tenho mais uma demanda. A gente acaba por, às vezes, acumular muitas funções, que foi o que a pandemia nos trouxe, a gente acabou acumulando de novo as funções, mas também trouxe esse reolhar, né? Então, aos poucos, a gente conseguiu se reorganizar e falar, então tá, então, como é o ritmo? Como eu vou estabelecer o ritmo? Posso ir por aqui, posso ir por ali? A minha experiência pessoal é que eu parei um tempo para poder olhar para isso de novo, né? Parei e falei, tá, peraí, para tudo. Assim eu consigo ter uma visão geral e aí eu consigo reorganizar as coisas. Como é que foi para você? Você teve que parar os teus processos? Teve que dar uma pausa, de repente, nesse teu projeto da monitora ou não? Como que você Não. se reorganizou, de repente, né? Com essa pandemia toda? Ele não parou, porque, na verdade, assim, a maioria das clientes que eu atendia já era num período da noite.
porque muitas estavam trabalhando Tá. e estavam naquele processo, né? Estou trabalhando numa empresa que não me sinto confortável, quero sair dessa empresa, então vamos montar um plano de ação para isso, né? Para você conseguir sair dessa empresa que você já não se identifica com a maternidade e a gente, de repente, agora pensar em empresas que realmente têm esse fit cultural e olhar para o teu currículo, né? Olhar para a tua história e ver o que eu tenho de habilidades, o que eu tenho de competências técnicas para você chegar no teu objetivo. Então, eu já atendi elas à noite. Atendo elas à noite, atendo algumas muito cedo, no período da manhã, e atendo durante o dia, daí lá na consultoria, né? O que eu tive que olhar? Uhum. Porque teve um momento que eu estava trabalhando todos os dias, das 7 às 10 da noite. E como a qualidade de vida e equilíbrio é algo que pesa muito para mim, então hoje eu tenho uma agenda mais reduzida, tá? Eu não tenho uma agenda assim super, né, todos os dias atendo até tarde, não, porque se eu já saí do corporativo por isso, não fazia muito sentido eu voltar a agir da mesma forma. Então, toda hora eu estou revisitando esse meu histórico, toda hora eu estou revisitando os meus projetos, toda hora eu estou revisitando as minhas ações para que realmente permaneçam as coisas em equilíbrio. E acredito que aqui entrou muita questão de planejamento e organização, né? Então, ter uma rotina mais organizada, conseguir organizar até a parte da alimentação, para a gente não ter que ficar cozinhando todos os dias ou pedindo comida fora todos os dias. Então, se organizar. Eu tenho meu marido aqui que também ajuda e também está trabalhando de casa. Então, a gente se organiza nos horários de reunião. Às vezes, né, tem horas que eu não estou em atendimento, mas estou procurando vaga para clientes. Né? Então, eu consigo, na hora que eu estou procurando vagas, estar na sala lá com eles. Mas os horários de reunião, a gente se organiza para que não coincida a reunião de um e a reunião do outro. Porque alguém vai ter que ficar cuidando do Luca, né, nesse período. Então, foi mais essa questão da organização da rotina e vejo que o projeto Mentora ganhou muita repercussão também, porque eu comecei o projeto em janeiro e em março começou a pandemia. Então, eu vi que também criou... as pessoas precisaram mais de mim também, sabe? Eu vi que teve muitas mães que saíram do emprego, porque realmente tinham que voltar a trabalhar, não tinha escola. Como que eu faço para me sentir melhor? Então, atendi muitas mães que vinham com essa dor, né? Ai, Giovana, eu preciso voltar a trabalhar e eu não tenho com quem deixar meu filho, né? E agora, o que eu faço da minha vida? Então, não, vamos pensar, vamos reestruturar, vamos olhar para vagas, vamos ver com o que você se identifica, ou aquelas mães que trabalhavam e já tinham esse desejo de empreender, vamos pensar aí qual que é o teu talento, quais são as áreas que você se conecta, o que você já faz muito bem, que as pessoas se dão feedback constantemente, mas que é só um hobby, e você pode transformar isso talvez numa fonte de renda, que hoje pode ser um plano B, considerando que por conta de pandemia você ainda está trabalhando como um plano B, mas quem sabe com o tempo isso não se torna a tua carreira, a tua fonte de renda principal, né? Então, consegui ajudar muitas mães nesse período a refletir que outras coisas elas poderiam fazer além de voltar para a empresa, né? Considerando que muitas abriram mão, vi ali que já tem vários estudos que já mostram, né? Quantas mulheres se desligaram das empresas no período de pandemia por realmente não ter rede de apoio, por realmente ter que voltar para o presencial e a falta de escola ter interferido nisso. Então, acabou que nesse período eu trabalhei muito mais, mas eu também sabia que era por um período, né? O ano de 2020 foi um ano diferente e que bom que eu estava ali para dar esse suporte, ajudar essas pessoas a buscar um novo propósito, olhar para a carreira com um novo olhar. Então, eu me sinto privilegiada que nem eu comento assim, se eu tivesse no corporativo, eu estaria trabalhando com a dor, né? De ter que escolher junto com gestores, quem que vai desligar, reduzir salário. E hoje eu trabalho com um olhar, mesmo durante a pandemia, um olhar de recomeço, um olhar de podemos construir algo junto, que mesmo durante a pandemia tiveram muitos profissionais lá na consultoria que foram recolocados, ou mesmo mães que nesse processo conseguiram um novo emprego, ou conseguiram se redescobrir no empreendedorismo. Então eu acabei que eu trabalhei com uma esperança muito mais do que com uma dor, e eu me sinto privilegiada no ano de 2020, um ano tão intenso, eu ter passado por esse processo todo, ter superado, mas também ter ajudado outras mães a construírem isso também. Exatamente.
É muito bonito, assim, ouvir você falar isso tudo, porque é como se a gente conseguisse olhar para aquela pontinha de esperança, assim, falar, opa, peraí, tem uma saída, então, né? Eu não preciso ficar presa, eu não preciso ficar engessada numa coisa só. Existem outras possibilidades. Então, eu posso melhorar o meu currículo, de repente o que era uma renda extra pode virar uma renda principal. Eu consigo me organizar no sentido de eu consigo dar conta dos filhos, eu consigo dar casa, eu consigo dar conta do meu trabalho também, do jeitinho que dá, cada um com a condição mesmo que lhe convém ali, que deixa a gente bem, né? Porque a gente precisa também pensar muito nessa questão do bem-estar, né? Sim. Não só enquanto mãe, mas enquanto mulher que está aí também no mercado, que precisa trabalhar, que às vezes precisa trazer o sustento para casa. Então, a gente precisa desse olhar, de um olhar global mesmo, né? Que envolva tudo dessa mulher. Né? E não dá, Então, né, Elis, para ficar comparando, né, tua régua com a régua do outro, né? A gente tem que comparar a nossa história com a nossa própria história. É óbvio que a gente se inspira quando a gente escuta uma história de uma outra pessoa que superou, uma pessoa que se conecta com uma pessoa que passou pelo que a gente passou. Mas quando eu olho para minha história, né, como que era o antes, como que é o agora e como que eu quero, olho para minha história daqui a uns anos, né? Como que isso tudo se conecta. E até com relação aos valores que eu quero trazer para os meus filhos, né? Porque, na verdade, nesse histórico todo, às vezes tem mães que me procuram que eu identifico ali, não, isso daqui não é da minha área, né? É um fundo mais psicológico. Então, eu não sou psicóloga, né? Eu trabalho muito mais com esse olhar de carreira, de montar estratégias, de montar planejamento, de identificar aquilo que você realmente gosta de fazer e como que a gente vai estruturar isso para, de repente, virar a tua carreira principal ou, por um tempo, ser tua renda extra. Mas, ao mesmo tempo, se eu percebo que é algo mais internalizado, que é um trauma, que ali tem um fundo, talvez, de depressão pós-parto, eu dormir com a consciência tranquila de que não, eu não entrei no tema psicologia, né? Isso é algo que eu preciso direcionar para colegas, assim como a Liz, né? Que a gente já até conversou ali de realmente direcionar. Tem outros colegas também que direcionam quando se trata de temas mais internalizados, né? Então, dormir tranquilo de que a gente realmente está ajudando aquelas mães muito mais do que, de repente, querer entrar num tema que não é nosso e acabar atrapalhando o processo ao invés de ajudar. Entendi. Giovana, a Carmela está perguntando aqui, né? Como que foi para você fazer a precificação do teu serviço? Tá. A parte de... toda, né? A parte de precificação, como eu já fiz mentoria com outros profissionais, todo o método também do coach que eu utilizo tem uma metodologia por trás e tem todo um suporte, tem toda uma parte ali de supervisão. Essas pessoas acabam que me ajudavam. Então, na mentoria, quando eu decidi que iria entrar na mentoria, esses profissionais me ajudavam nessa precificação. Na hora de recrutamento e seleção, eu também mais ou menos sabia os valores, porque também sempre fazia muita pesquisa de mercado, e a questão do networking é muito importante nesse processo todo, né? Porque quando a gente está ali nessa parceria, nesse networking de realmente ser uma via de mão dupla, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Acaba que a gente pergunta para o outro sem sofrer de, será que vou perguntar para ela quanto ela cobra? Né? Então, hoje eu tenho vários colegas que trabalham até em outras áreas, porque a gente sabe que dentro da nossa área a gente não vai dar conta de tudo, a gente não vai dominar todos os temas, né? Então, eu tenho vários parceiros de outras áreas, de marketing, de psicologia, e nessas pessoas às vezes me procuram porque precisam, né, ter essas informações comigo, e ao mesmo tempo, quando eu preciso, eu sei que eu posso acessar essas outras pessoas. Então, eu fiz muita pesquisa de mercado mesmo com os profissionais que eu já conhecia, por ter essa rede de networking grande, de estar sempre nesses eventos, e quando eu precisei precificar, eu sabia exatamente quem eu ia recorrer para me ajudar a pensar e refletir sobre preço. Obviamente que numa fase inicial, meu valor era bem baixinho, eu ainda atendia em coworking, então acabava que boa parte ficava no coworking,
E o bom da pandemia é que com o remoto, né, hoje eu atendo de casa, e o que, que eu comecei a fazer? Transformar aquilo que eu consumia em coworking, em outros ambientes, em criar um kit mais personalizado, algo que realmente essa mãe recebesse em casa esse kit e fosse um marco de que, nossa, estou começando um momento novo na minha carreira, né? Estou começando um momento novo, um momento de esperança, de construção, muito mais do que pensar em perdas. Então, hoje eu consegui transformar isso num kit personalizado. Estou trazendo até algumas coisas com relação à aromaterapia, que ajuda a deixá-las mais tranquilas. Um caderno personalizado para elas fazerem as anotações e realmente ser o guia ali depois, com o passar do tempo, o guia de carreira delas. Então, é muita troca na hora de fazer essa precificação. Você entender o teu momento, fazer a troca com outro, mas entender, se eu estou numa fase inicial, meu valor é para começar a montar um portfólio, ter as pessoas sendo atendidas e falando bem do meu trabalho, e aos poucos, com a experiência, com a especialidade, aí sim você vai mantendo e deixando o teu projeto, né, num preço mais de mercado. Hoje eu já estou com um valor mais de mercado por toda essa vivência, por toda essa construção e por toda a metodologia que está por trás de tudo que eu faço, né? Então, existe todo um método, existem estudos científicos, não é nada que... Claro que tem muita personalização também, né? Para não ficar só um copy, né? Do que os outros fazem. Tem muita personalização também, mas para cada... Por trás de tudo isso sempre tem um lastro científico, um lastro que realmente tem uma metodologia. Isso tudo a gente está sempre reinvestindo em cursos, treinamentos, então acaba que hoje o preço é um preço mais de mercado. Mas para o grupo, né, do universo materno, a gente sempre tem desconto. Você sabe, né, Liz, que entre o grupo a gente sempre faz questão, né, de apoiar as mães do grupo. Então sempre tem um valor diferenciado para as mães do grupo. O portal está aí para isso, né? Como você também teve o apoio desses outros profissionais, e acho que até a Mela comentou aqui, né? Assim, que a gente cresce com o apoio de outros profissionais. O intuito do portal é esse também, né? É que a gente também venha a se fortalecer, não só enquanto mulheres, enquanto mãe, enquanto empreendedoras. É realmente formar uma massa que se apoia, né? Exatamente. A gente precisa disso, né? A gente precisa crescer nisso. Eu não vejo como uma competição, né? Porque justamente aparece, eu não sei se para você, né, Giovana, aparece muito isso assim, porque se você encontra um outro coach, você vai estar competindo, porque, gente, não é uma competição. Tem espaço para todo mundo, né, Liz? Nós somos colegas, né? E acho que a gente está aqui justamente para isso. A Giovana tem um jeito de fazer a mentoria, tem lá o kit dela específico, incluiu aromaterapia, incluiu outros estudos, enfim, né, cursos e tal. A gente, por trás desse profissional, por trás desse preço, né, desse valor que a gente cobra, existe a nossa valorização no sentido de a gente também investe. Claro, né? Com certeza. É o nosso investimento de tempo, de estudo, de conhecimento naquela pessoa que está chegando até nós. Então, a gente ter consciência disso e dessa troca, né? Porque não é eu vou cobrar tanto. Quando você cobra, acho que fica tão pesado isso, né? Cobrar, parece que outra pessoa realmente deve pra gente. Então, eu acho muito bonito quando a gente coloca que existe um valor de troca, porque é uma troca de serviços, é uma troca de trabalho. A gente está muito envolvida. E o portal nos traz isso também, né? Ali existe uma troca de mulheres, existe uma troca de mães, não só de vivência, mas da nossa questão profissional, do nosso conhecimento, que conhecimento que eu tenho que agrega lá dentro, conhecimento que a Giovana tem, que pode agregar dentro do portal também. Então, isso é muito... Isso é muito bonito também. Teve vários produtos também que eu consumi ali do próprio grupo, porque eu falei, não, vamos valorizar quem está aqui no grupo, né? Então, precisei de coisas relacionadas. Quando eu comecei com a aromaterapia, né? Quem aqui do grupo trabalha com isso? Daí encontrei uma mãe que trabalhava com isso. Durante a pandemia, queria umas atividades telúricas, conheci a
a Silvana, acho que é o nome dela, que trabalha com isso, que trabalha com atividades telúricas. Então, vários produtos que às vezes eu nem sabia da existência, passei a conhecer e realmente entender o valor agregado, né? De realmente aquele trabalho, um trabalho manual que era feito por uma pessoa, que, né, não era algo assim só comercial, né, que tinha todo um carinho por trás e que esse carinho envolvia os filhos, né? Então isso para mim sempre me conectou muito dentro do universo materno. E hoje quando eu penso em consumir alguma coisa, eu sempre penso assim, vou entrar lá no portal antes para ver quem que é a mãe que, Silmar, o nome dela, é verdade. Silmar, o nome, que trabalha com as sacolinhas telúricas. Então, qual que é a mãe aqui dentro do grupo que trabalha com isso e que de repente a gente pode fazer uma parceria e eu consumir algum produto dela ali? E até ajudar nessa divulgação, né? Porque às vezes você consome alguma coisa de uma mãe, você já vai lá, faz uma divulgação na tua página, já conecta com outras mães que também querem aquele mesmo produto e acaba que vira uma rede super colaborativa aí de todo mundo ajudando todo mundo. Porque tem espaço para todo mundo, né, Liz? Às vezes, e até entre profissionais da mesma área. A gente vai ter metodologias diferentes, tem profissionais que vão se conectar mais com uma, menos com outra. Então, a gente tem que realmente valorizar aquilo que está por trás do nosso profissional, do nosso histórico, realmente valorizar e saber precificar isso, obviamente, mas entendendo que tem espaço para todo mundo, que sempre vai ter uma que vai se conectar mais com uma, menos com a outra, e que todo mundo, no final das contas, vai sair ganhando com tudo isso. Exatamente. Giovana, a gente tem aqui 15 minutinhos para tentar fechar alguma coisa. Eu queria te pedir assim, um conselho, uma palavra, enfim, para essas mães que também de repente querem começar, como que elas podem fazer, o que elas podem fazer, se tem, né, se tem um ponto de partida, sim ou não. Não tem ponto de partida. Vamos analisar aqui o ponto de partida, né? Então o ponto de partida sempre vai ser a personalização. Entender com ela o que realmente ela precisa, qual que realmente é o desejo. Não tem como a gente generalizar algo para todo mundo, né? Mas acredito que um primeiro passo seria a questão do autoconhecimento. Olhar para a sua história, olhar para aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você já com a maternidade já não gosta tanto, que é algo que você já não se identifica, e ao longo disso fazer muitas anotações, ter um caderno para você anotar tudo que vem de insight, porque às vezes é um insight que não está fazendo sentido naquele momento. Como no início, eu lembro que eu tive um caderninho lá desde da minha pós em 2016, que tinha insights que eu anotava que naquele momento eu falava, nossa, eu tô anotando isso aqui, mas parece que para esse momento não faz sentido. E era algo que eu falava, não, eu vou anotar, porque se daqui a pouco eu precisar revisitar essas anotações, alguma coisa vai fazer sentido. E até olhando esse caderno, esses dias atrás, tinham várias coisas ali que eu falo, nossa, parece que estava tudo muito escrito. Eu já sabia o que tinha que fazer, né? Eu só não tinha essa clareza. Então, anote. Se você tem algum insight, se você tem algo que você gosta muito de fazer, tente investigar um pouquinho mais como que essa área, se tem mercado para você, como que você pode se destacar nisso. Se você não tem domínio dessa área, procure profissionais. Hoje a gente tem mentores aí que trabalham vários temas, para tudo, né? Então, e são profissionais que vão encurtar o teu caminho. Né? Que às vezes a gente fica ali batendo cabeça querendo fazer as coisas sozinhos e a gente leva um tempo muito maior. Então, às vezes, numa mentoria ali de 1 hora com esse profissional, você vai conseguir ter as informações necessárias para você construir aquilo que você precisa. Tá? Então pense quem que você pode procurar, quem são as pessoas, e se eu tenho medo, de repente eu vou criar alguma coisa aí que é muito cara, que tal começar com um projetinho pequeno? Eu sempre falo do MVP, né, do mínimo produto viável. Começar pequenininho, testando aquela ideia, vendo se realmente, porque tá tudo bem também você testar e entender que não faz sentido. Né? A gente está aí para acertos, erros e para a gente evoluir. Cada erro a gente vai evoluindo um pouco mais. Tem uma coisa que a gestora que trabalha comigo fala muito: se você não está errando, é porque você não está tentando acertar.
né? Você está se limitando e não tá saindo daquela zoninha de conforto. Então, se tem erro, é porque você está tentando algo novo. Então, faça um projeto pequeno, não precisa começar com um super projeto, não precisa começar com o melhor equipamento, você não precisa começar uma live com o melhor celular, né? Comece aos pouquinhos. Tenho dificuldade com marketing digital, tem vários profissionais aí hoje que dão curso gratuito, tem vários cursos, várias iniciativas em Curitiba, inclusive, que trabalham o tema empreendedorismo, que ajudam os profissionais a fazerem essa modelagem. Até se vocês quiserem, depois eu posso indicar alguns desses lugares. Tem vários profissionais que, de forma voluntária, falam de diversos temas para você ir refletindo sobre o seu negócio, pode ser um produto, um serviço. Então, se apropriar desse momento que a pandemia democratizou um pouco os cursos, está tudo mais barato, tem muita coisa gratuita, e aos poucos você fazer as anotações necessárias para você começar um projeto pequenininho e sentindo se faz sentido, e aí sim você deixando ele mais robusto. E, antes de tudo, acredito que também ter um bom planejamento financeiro, né, Liz? Porque às vezes a gente quer sair da empresa e daí começa a bater a cabeça e começa a faltar dinheiro. Então, assim, tá pensando em sair da empresa porque realmente é uma empresa que não faz sentido, faça uma programação financeira antes, sabe? Aguenta mais um pouquinho para você conseguir se estruturar financeiramente, porque quando você começa um negócio, não é você pegar o valor da tua rescisão, dividir pelo teu salário e tenho aí 12 meses que eu posso ficar em casa sem trabalhar. Não, né? Porque a tua empresa ela também precisa de investimento, né? Você vai precisar ter uma logo, você vai precisar fazer um portfólio, você vai precisar, de repente, fazer um agradinho para o teu cliente, um kitzinho diferenciado. Então, não é o teu salário, pegar o valor da tua rescisão dividido pelo teu salário e os meses. Não, é você realmente conseguir fazer uma reflexão maior do que você vai precisar até para esses extras que a tua empresa vai precisar, né? E daí pensar, né, qual que é a forma ali de tributação da tua empresa, se você vai começar com um simples, ou de repente teu valor é um outro trabalho com um valor um pouco maior. Qual que é a tributação correta, buscar um contador para te ajudar nesse processo e até buscar, de repente, alguém da área financeira e um mentor financeiro que te ajude na estruturação financeira mesmo da tua empresa para que realmente não falte nada e você faça um bom investimento, né, nesse período. Entendi. Muito legal, Giovana. Eu acho que foram dicas, assim, né? Que tem muita gente que às vezes não percebe o todo, né? A gente às vezes acaba indo muito por específico. Por exemplo, vou ser psicóloga, preciso fazer uma faculdade, mas tá, daí você vai trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com mentoria, mas mentoria do quê? Para onde? Para onde você vai? Essa coisa de ter uma marca e tal também, porque a marca fica, né? Gravada na memória das pessoas. Então, é um conjunto de ações, né, que a gente precisa ter e olhar para que a gente realmente se fortaleça enquanto empreendedora, né? Enquanto essa mãe aí, essa mulher que está querendo olhar para um novo caminho, para uma nova possibilidade, de repente, mas com uma estruturação e com um planejamento por trás, para que, de repente, aquilo também não vá por terra. Exatamente. Né? Para realmente estar muito estruturada e que aquilo realmente se fortaleça. E daí quebrar um pouquinho algumas crenças, né? De que, não consigo falar em público, mas eu não vou conseguir fazer live, né? Não vou conseguir vender meu produto porque eu sou muito tímida. E a gente vai percebendo que com o tempo a gente vai se desenvolvendo, a gente não nasce assim, né? Quem me conhece, comecei com folha de pagamento há uns anos atrás e assim, tinha pânico de falar com as pessoas, assim, em público. Né? Eu sempre gostei de estar muito próxima e isso é algo que foi realmente me conectando, me levando para a mentoria, porque realmente eu gostava mais do one-on-one, sabe? De estar muito próximo, de ajudar as pessoas nas reflexões, mas quando eu falava de públicos, assim, 30, 40, 50 pessoas, eu realmente travava. E hoje eu me sinto muito feliz, né? Me conectando com muitas pessoas. E realmente foi um processo, foi uma mudança de comportamento, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Então, eu sou prova aqui para vocês de que realmente é possível.
né? Óbvio que a gente ainda tem algumas coisas a trabalhar, mas todos os dias a gente vai trabalhar algo novo, a gente não nasce pronto, né? Realmente é na hora que as coisas começam a acontecer que a gente fala, não, agora eu tenho que encarar isso, e se eu não encarar, eu vou perder um monte de oportunidades. Então, na hora que você pesa, você fala, não, eu tenho que encarar isso, e você vai lá, encara, e se sente super realizada e feliz, né, por ter superado mais isso. E acaba que a gente passa isso para os nossos filhos também, né, da importância da gente superar desafios e realmente dar a volta por cima e acreditar muito, com muita força naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente é, que parece que o universo vai dando chão pra gente, né? Cada desafio parece que a gente vai ganhando um chão novo e aos poucos a gente vai crescendo, subindo em degraus e você olha para todo o teu passado e fala, nossa, que linda essa história, que bom que cheguei até aqui. É verdade, é verdade. Giovana, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito legal, foi muito gostoso. Acho que gerou uma conexão muito grande, assim, né? Comigo, com você, com todas as pessoas que Com estão certeza. assistindo, que passaram por aqui para dar aquela olhadinha no que a gente está falando também. Para mim fez muito sentido tudo isso que você trouxe também. É sempre bom ouvir a história de uma outra pessoa, né? Como essa outra pessoa se construiu, como se viu mãe empreendendo e tendo que organizar toda essa rotina. Eu acho que essas lives todas que estão acontecendo também dentro do portal, dentro da Unitá, são lives que estão agregando muito para todas as mulheres que estão fazendo parte disso. São muitas histórias de superação, né? Principalmente com a vinda da pandemia, desse novo modo, na verdade, da gente se olhar e olhar para o que está fora e ter que refazer e se reconstruir. Foram muitas histórias de superação e eu acho que isso só incentiva, Com né, a gente certeza. a continuar e olhar e falar, não, realmente tem lá uma luz no fim do túnel. Para quem ainda está para cá, olha direitinho que tem uma luz lá no fim do túnel e as coisas estão. O movimento está acontecendo, né? Eu sempre carrego comigo isso, assim, o importante é a gente não ficar parado. Esteja sempre Exatamente. em movimento. Porque quando a gente está Uhum. parado, nada vai acontecer, né? Quando você está em Exatamente. movimento, as coisas acontecem e às vezes não vem na hora que a gente quer, mas as coisas vão chegar na hora que a gente está preparado para receber, Com certeza. Acredito né? muito nisso também, Então, Liz. só tenho a te agradecer a Carmela, a Bruna, o portal, a própria Unitá, que tem sido muito significativo tudo isso. Com certeza. Gratidão a Bruna, Carmela, Né? a você. Realmente me conectei com pessoas muito especiais e que realmente impulsionam a gente, né, Liz? Às vezes a gente está ali meio cansada e quando você realmente vê esse movimento de mulheres, parece que a gente renova a nossa energia, né? Então é muito importante essa rede para a gente se renovar mesmo e entender que a gente vai ter altos e baixos, né, dentro da nossa carreira, mas que é uma trajetória, é uma caminhada, é uma jornada, né? Não, a gente não está falando de uma linha de chegada, mas a gente aproveitar da melhor maneira toda essa caminhada, toda essa jornada. Então, muito obrigada também pelo convite e espero estar próxima de vocês aí, participando de outros movimentos também. Sim, estarei. Já estamos todas conectadas de alguma forma e eu acredito que em breve a gente pode estar de uma forma presencial também, nem que a gente tenha que tomar todos esses cuidados que estão, né, que o momento está exigindo, mas no fundo, já estamos todas conectadas. E para É quem não verdade. conseguiu assistir a live inteira, né? Quem não conseguiu assistir a live inteira vai ficar salvo no meu Instagram, mas a gente já vai compartilhar em todas as redes na Unitá, na Mentora, enfim, a gente já vai espalhando essa live para quem quiser assistir, compartilhar e escutar um pouco dessa nossa fala, né, de mães empreendedoras, aí quiser se inspirar também. Obrigada, Liz. Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo para todo mundo. Tchau, tchau.